Aí agora você vai botar a sua Bíblia também, lá em Gênesis, capítulo 22. Vamos lá, irmãos? Diz assim, o 22:1. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão, o que, irmão? À prova, e lhe disse: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu: eis-me, o que, irmão? Eis-me aqui. A primeira coisa que Abraão está pronto é o que, irmão? Obedecer. Obrigado. E obedecer. Todos nós temos um chamado. Todos. Deus não escolheu pessoas específicas. Ele destinou pessoas para aquele ministério, né? Porque a Bíblia diz, um deles chamou para apóstolo, outro chamou para isso, tal. Então ele fala, tem aquele específico que ele chamou para uma obra, mas para o evangelho ele chamou todos. Ele não faz exceção de que, irmão? De pessoas. A dedicação é nossa, o empenho é nosso. Você pode estar numa igreja todo dia sentando, ouvindo e indo para casa, mas você pode estar numa igreja cada dia crescendo e tendo desejo de crescer cada vez o quê? Mais. E se dedicar mais para quem? Então, não é sadio a gente aprender a Bíblia e ficar para nós. Nós temos que aprender a Bíblia e levar o que? Levar o que, irmão? Para as outras pessoas. Então, não é você ter entendimento da Bíblia, é você conhecer o propósito de Deus sobre a Bíblia e sobre a palavra dele. Quando você tem esse entendimento, então você começa a entender que você é um pregador da palavra. E para ser pregador, não é estar em cima da onde? Do altar, é ser um atalaia. E aonde você estiver, você é um atalaia de Deus. Voltando para Abraão. Então, depois dessas coisas, Abraão agora tem um único filho chamado Isaque. Esperou mais de 20 anos, mais de 30 anos. E agora a promessa tem chegado até quem? Tem chegado até ele. Isaque nasce. E quando Isaque nasce, agora Deus vai o que, irmão? Colocar Abraão, o quê? A prova. Qual o primeiro homem, o outro homem também que foi provado? Quem foi, irmão? Ló. Ou Jó. Jó foi provado e Jó passou por situações, o que, irmão? Difíceis, bem caótica. Agora também, quem está sendo provado, quem é? Abraão. Só que Abraão, quando Deus chama ele não sabe o que Deus vai o que, irmão? Pedir. Quando Deus te chamou, e quando Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui, eu não sabia o que ele queria comigo. E quando Deus te chama, você não tem planos, você não tem propósito, porque quando Deus te chama, o plano é dele, e o propósito de quem é? Dele. Então, quando ele chama Abraão, Abraão não sabe, mas Abraão fala o que para ele? Eis o que? Eis-me aqui. E quando nós falamos para Deus, eis-me aqui, você deixou de ter vida, a vida agora é dele. Então não tem mais você escolher o que você quer, você tem que escolher o que Deus quer. E se você escolhe o que você quer, você tem que colocar Deus na direção daquilo que você o quê? Planeja, que você está concretizando. A pior coisa da nossa vida é nós planejar sem colocar aqui no planejamento? Deus. Todo planejamento temos que colocar quem? Deus. Planejou? Coloque Deus. Então o que é que acontece aqui? Aí diz lá o versículo 2, Deus continuou, quando ele falou, eis-me aqui, Deus o que, irmão? Continua. Para Deus continuar um propósito, tem que ter o que, irmão? Uma ação da pessoa, dizer o que? Eis, um querer da pessoa, eis-me aqui. Então quando Abraão fala, eis-me aqui, Deus vai contar para ele agora o que ele quer na vida de quem? De Abraão. E aí ele vai, olha lá o 2, depois continuou, pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de que, irmão? De Moriá. Ali oferece-o em o que, irmão? Em holocausto, sobre um monte que eu lhe mostrar. Além de Deus pedir, Deus tem um local para o que, irmão? Para Isaque ser o que? Entregue. E Isaque vai ser entregue aonde? No monte. E quem subiu o monte para ser crucificado? Quem? Então já está dizendo aqui que Isaque é uma tipificação de quem? De Jesus. Você vai aprender mais, nós vamos te ensinar mais.
E aí o que acontece, irmão? Ele está indo para onde? Abraão agora tem uma notícia não boa. A expectativa que Abraão ouve de Deus, talvez ele não esperava, jamais esperaria essa. Mas o problema é que Abraão está o quê? Pronto. E quando você diz eis-me aqui, você está pronto para o plano. Você tem que estar pronto para o propósito. Está dando para entender? Quando nós falamos para Deus, o Evangelho não forçou você vir. Ele te chamou, você se ofereceu e veio. Mas quando você vem para o Evangelho, agora o direcionamento da sua vida não te pertence mais, pertence a quem? A Deus. Então, se tiver de você ir para qualquer lugar e Deus escolher você ir para um lugar, você tem que deixar o seu e seguir o de quem, irmão? Foi isso que Ele fez em nossa vida. Ele mudou nossa trajetória, Ele mudou o nosso caminho. E aí, o que é que Deus fala mais? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. Preste atenção, levou consigo 2 dos seus. Isaac seu filho rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia, o que, irmão? Indicado. Vai em João rapidinho. João 19:17. Diz: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado, que, irmão? Calvário, Gólgota, em hebraico. Vamos lá. Jesus, o que, irmão? Carregando o que? A sua. Quando Abraão pega Isaac, o que é que ele coloca sobre Isaac? Volta lá em Gênesis. Paramos aonde? No 3. Diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus, e Isaac seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia o quê? Indicado. Então Deus está levando o quê? Jesus está levando o quê, irmão? O que é que Jesus está levando? Sua própria cruz. A cruz, o madeiro. Quem está levando o madeiro e levando Isaac? Quem? Abraão. Todo o simbolismo de Isaac, toda a tipificação de Isaac está levando para quem? Para Cristo. Está dando para você entender, pessoal? Está dando para você entender, igreja? Mas veja, aonde está o seu coração? Aonde está o seu amor? Isaac, supomos, nós temos ali meu neto, Miguel. Todo amor, carinho eu esperei, e sempre pedindo a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, que um dia eu viesse ser avô. A benção veio. Agora imagine, não vou falar, estou dirigindo aqui. O Ela e a Jamile também planejaram ter filho, tal, se planejaram. Agora Deus vai e pede para o Wesley e pede para a Jamile o filho dele, que ele planejou, que ele criou tanto carinho. Ainda Miguel está com 8 meses, mas Isaac já estava com uma certa idade. Isaac já brincava com Abraão, Isaac já saía com Abraão, Isaac já ouvia o pai, brincava com o pai, divertia-se com o pai. E agora esse mesmo pai, o Deus pede para ele o filho que ele mesmo deu. Então eu quero dizer a você, e Abraão vai lá, e ele pega o menino, coloca, disposto a dar a Deus, que Deus está o quê? Pedindo. O que é que Deus te deu e está pedindo e você não tem dado? O que é que Deus lhe pediu? Pastor, eu não sei. Depois eu vou citar aqui algumas coisas. Mas a sua vida, você já entregou totalmente para Ele? Porque a sua vida não te pertence, pertence a Ele. Porque o que você entrega a Ele, pertence a Ele. Então quando eu entrego, quando você entrega, é Ele que direciona. O seu plano não importa, o plano de Deus é que importa na sua vida. O seu projeto é um, mas o projeto que Ele tem é outro. Maria foi projetada, estava sendo projetada para ser o que, irmão? Para ser mulher de José. Deus aparece para ela, o anjo vai lá e fala para ela: agraciado é o Senhor, pare agora o seu plano, pare agora o seu propósito, eu tenho um para você, você quer? E ela fala: como é que é isso?
E aí ele fala: não, vai nascer de você um reino, que será o que, irmão? Nunca será o que? Destruído. E ela diz o que? Eis aqui a tua serva. Veja que todas as pessoas que Deus estava chamando, ele falaram o que? Eis-me aqui. O único que teve alguma retrucância foi quem? Gideão e Moisés. Mas quando Deus chama Noé, Noé não reivindica, não fala: não sou carpinteiro, eu não sou nada. Deus chama ele e manda ele construir o quê? A arca. Ele vai. Você pode observar que Noé não fala o quê? Nada. Ele ouve Deus. Abraão também está aqui sem falar o quê? Nada com Deus. Ele não reivindica, não sabe, não quer perguntar para onde vai. Não, ele vai. E veja que isso já tinha acontecido em Gênesis capítulo 12. Quando ele chama Abraão, da onde, irmão? Da parentela dele. A primeira coisa que Abraão obedece é: sai da sua casa e vai para a casa que eu te... Primeira coisa, temos que sair do rudimento das nossas famílias. Práticas, não é abandonar a família, é deixar as práticas dela, as atitudes, é sair daquele meio e viver no meio de quem, irmão? De Cristo. Então Abraão, agora vem a segunda ordem para Abraão: pega o que? O seu único filho, o filho que você ama. Mas ele tinha um outro filho? Tinha. Mas o filho que Abraão estava amando, quem era? Isaac. Que Isaac era a promessa. Então Deus está chamando ele. Agora Deus está pedindo esse filho. E Abraão está o que, irmão? Pronto. Para o quê? Entregar. Só que para entregar, Abraão tem que ter convicção de que aquele que pede é fiel para o que, irmão? Para restaurar. Hebreus fala sobre isso, se eu não me engano, Hebreus 11, 19. Que Abraão creu que Deus era poderoso para o que, irmão? Para ressuscitar o filho dele. Só que esse pedido é contra a lei do próprio Deus. E Deus agora está indo contra a própria lei dele, pedindo que o próprio pai tire o quê? A vida do filho. E ofereça para quem? E ofereça para ele. E aí o que esse filho vai fazer? O que esse pai vai fazer? Disponibilidade. Quem tem Deus, ouve Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus não tem medo. Tudo que Deus pede, ele o que, irmão? Faz. Mesmo impossível. Porque aqui, como é difícil um pai levar um filho. Vamos lá, vamos ler mais. Versículo 4, não é isso mesmo, pessoal? Aí fala: no terceiro dia, Abrão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de quem? Veja que Abraão está colocando o que, irmão? No plural. Vamos subir, vamos adorar e vamos o quê? Descer. Quem tem convicção de que Deus é poderoso, faz tudo o que Ele manda, porque sabe que quando nós obedecemos a Ele, Ele não vai nos deixar em falta de nada. Não vai nos deixar. A mínima coisa que Deus pede para mim e para você é 10%. E quantos aqui não tem coragem de entregar? Não tem coragem, porque diz que vai fazer falta. E esse medo faz com que Deus, às vezes não, o que Ele quer fazer, às vezes, muitas vezes Ele não faz. Ah, mas Ele me abençoou mesmo assim, porque Ele é fiel. Lembra que Ele falou? Ainda que você não seja fiel comigo, eu sou fiel com você. Porque Ele é fiel. Mas veja que a gente fala assim: não consigo, mas a gente faz tantas coisas na vida, dá para tanta coisa, mas só não deu para tirar o que, irmão? A parte de Deus. Só não dá para isso. Então veja lá, irmão, Abraão agora criou um amor grande, forte. Imagina você está com seu filho lá, deitando, rolando, brinca com ele, vai para lá, vai para cá. Agora vem uma voz dizendo: me dê ele. E o Abraão, ele tem uma fé. Veja que fé sobrenatural. Veja que fé extraordinária. Aí diz o versículo 6: Abraão pegou a lenha e o holocausto e o colocou sobre quem? Sobre Isaac, seu filho. O que é que nós lemos lá? Que ele pegaram Jesus e colocou sobre Jesus o que, irmão? Colocou sobre Jesus o que, igreja? Já esqueceu? Volta lá de novo. Vocês têm que aprender a Bíblia. Volta lá de novo.
19 e 17. Vamos lá? Olha o que ele falou. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado o quê? Calvário, Gólgota, em hebraico, Gólgota. Quem está carregando aqui agora o madeiro? Está Isaac, o madeiro, e Abraão levando os dois para onde? Para o monte. E veja que esse homem, ele tem toda a convicção, certeza. E Abraão nunca tinha visto Deus ressuscitar quem, irmão? Ninguém. Só que Abraão viu ele dar o filho à esposa dele com quantos anos? 75 anos de idade, quando ele já tinha o quê? Cerrado a sua madre. E ele disse, peraí, se Sara ainda está viva, ou então eu vou matar meu filho, Deus me devolve o quê? Ele de volta. E aí vamos lá, olha o que Deus faz. Parei no 7, ou 8, ou 6. Abraão pegou a lenha e o holocausto e o colocou sobre o Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis o quê? Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde é que está, meu pai? Isaac não sabia que ele seria o que, irmão? O sacrifício. Jesus, quando vai para onde? Quando ele está aí para a cruz, ele vai orar, e ele vê o que ele vai passar. Quando ele vê o que vai passar, ele volta para o pai e fala, pai, se possível for, passe de mim o quê? Esse cálice. E aí o que é que ele volta e fala? Mas que não seja o quê? A minha vontade, seja o quê? E aqui Abraão está fazendo a vontade de quem? Deus, a minha vontade é que eu não tente meu filho, é que eu não leve meu filho para lá, mas a sua vontade é outra, e eu estou disposto a obedecer a sua vontade. E aí ele vai. 8. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, que? Meu filho. E os dois seguiram o que, irmão? E chegaram ao lugar que Deus lhe havia o que, irmão? Indicado. Ali Abraão edificou um altar e armou a lenha sobre ele. E amarrou Isaac, seu filho, e o deitou num altar, em cima da onde, que, irmão? Jesus sobe com a cruz nas costas. Lá em cima, a cruz agora é colocada no chão, e quem é colocado sobre a cruz? Quem? Jesus. Isaac agora está sendo colocado sobre o quê? A lenha. E quem foi colocado sobre a cruz? Jesus sobe com a cruz está sobre ele. Ele agora vai estar sobre a cruz. Deu para você entender? A cruz estava sobre ele, ele levava a cruz. Agora ele está sobre a cruz. Ele está sobre a cruz. E quem está sobre a cruz, por isso que ele falou, aquele que quer vir a mim, negue-se a si, tome a sua cruz e o que, irmão? E siga-me. Então veja que agora, aí fala aqui, ó, vamos lá, parei aonde, irmão? 10? Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis o quê? Eis-me aqui. Veja, quantas pessoas estavam ao lado de Jesus, quando ele foi crucificado? Quantas pessoas? Quantos? 2. Abraão chamou quantos para ir com ele? Quantos? 2. Veja como tudo corre para onde, irmão? Corre para a promessa. Tudo corre para Cristo. Tudo corre para Ele. Nós temos que entender a palavra de Deus, irmão. Você tem que compreender que quando Deus te chamou e Ele te pede alguma coisa, não tenha medo.
Não tenha medo. Toda pessoa que tem medo, irmão, de fazer algo para Deus, perde a confiança em Deus. Nós não podemos perder confiança em Deus. Tudo que você faz, irmão, Deus ele vai lhe retribuir. E aí Deus fala para Abraão, 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o quê? O menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a quem? Porque não me negou o seu filho, o seu único quê? Como é que, pastor, Deus já sabia de tudo isso? Deus já sabia, pastor. Deus, irmãos, se Ele sabia, Ele quer mostrar para nós que Ele prova a gente também. Mas Ele sabe se nós vamos aceitar ou quê? Ou não. Só que nessa hora, Ele não intervém. Porque essa decisão de quem é? Não é de Deus, é de quem? Sua, é minha, é nossa. É a única parte que Deus ele não intervém, é na sua escolha, é nas suas atitudes. O livre-arbítrio é nosso, a atitude é nossa. Deus ele não vai intervir nas suas ações. Quando Isaac está para matar, o Caim está para matar Isaac, qual é a palavra de Deus? Não vou evitar, não faça isso não, não mexa nele não. O que é que Caim faz? Qual é a palavra que Deus tem para Caim? O pecado está na sua porta, cabe você o quê? Dominar. Então pensamentos e desejos vêm em mim, cabe a quem dominar? Eu. Cabe a quem dominar? Você. Podemos ver coisas que atraem nossos olhos, podemos ver coisas que atraem nosso coração, mas cabe a quem dominar? Nós. Vem vontade sobre nós, vem desejo sobre nós, mas cabe a quem? Nós. Então tem hora que você vai passando aí, meu irmão, você olha para uma coisa, olha para outra, tem desejo, tem vontade. Mas a gente o que, irmão? Não praticamos, não colocamos em prática. Porque o problema não é você pensar, o problema é você o que, irmão? Concretizar. E aí o que ele vai falar mais? Lembra o que é que Abraão falou? Quando Isaac perguntou para ele: meu pai, aqui está o quê? A lenha, o fogo e o cutelo. Aonde está o quê? Aonde está o sacrifício? Aonde é que está o sacrifício? Porque Isaac já tinha idade para perceber o que era o que, irmão? Sacrifícios. Ele já tinha idade, já tinha discernimento para saber o que era um sacrifício. Mas ele esqueceu que o sacrifício seria quem? Ele. E o pai amarra ele. O pai coloca ele sobre a lenha, e Isaac não abre a boca para o quê? Nada. Qual foi a hora que Jesus abriu a boca? 2 vezes. Por 2 vezes. A primeira foi para responder a quem? A um dos ladrões, dos 2 que estavam lá, que ele falou o quê? Senhor, lembre de mim quando chegar o quê? Ao paraíso. Ele falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo. E a segunda foi o quê? Está consumado. Mas ele não abriu a boca mais para nada. Todos apontaram, todos bangaram, todos falaram para ele: desça daí. E a terceira que tem, que ele pediu o quê, irmão? Água. E deram a ele o quê? Vinagre. Então veja, Deus ele é grandioso, pessoal, maravilhoso. O problema é que Deus ele não quer deixar de te abençoar. O problema é que Deus quer ver onde está o seu coração para ele te abençoar. E a Bíblia diz onde está o seu coração, onde está o que, irmão? O seu tesouro. E aí fala o versículo, é o 13, né, irmãos? É o 13, irmãos? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si, o que, irmão?
um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor, se o que, irmão? Se proverá. Amém, irmãos? No monte do Senhor se proverá. Então, onde é que está o nosso coração, irmão? Em tudo que Deus te pede, em tudo que Deus fala com você, onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua fé em meio à circunstância, em meio aos problemas? Às vezes Deus te leva para uma situação difícil e prova você para ver onde é que está o seu coração. Quando tudo vai bem, é fácil ser fiel. Quando tudo vai mal, é difícil ser fiel. E aí Deus fala bem claro: fiel no pouco, sobre o muito, que, irmão? Eu coloco você. O que é que nós temos pegado na igreja e não cumprido com as coisas de Deus? O que é que no dia a dia você faz para Deus? O que é que eu e você cumprimos para Deus no nosso dia a dia? Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abrão e disse: por que você fez o quê? Por que você fez isso? E não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo. Diz quem? Diz o Senhor. Por que você fez o quê? Isso. Por que você fez isso? Qual é o isso que você tem feito para Deus? Qual é o isso que nós temos feito para Ele? Qual é o isso que nós temos nos dedicado para Ele? Nós temos 3 dias de culto. Qual é o isso que cada um de nós temos feito para Ele? Então, o que eu e você praticamos, fazemos, chamamos a atenção de quem? De Deus. Ou para a honra, ou para o que, irmão? Ou para a desonra. Então imagine a gente passa em nossas mãos certos valores e a gente não tem coragem de tirar uma parte para Deus. A coisa tão simples. E aqui ele está dando tudo. O filho dele está dando tudo. E nós ficamos com 90. E aí nós falamos: não, eu amo Deus, não, eu amo, não, eu tenho Deus no meu coração, mas não dá. Nós temos que parar às vezes e fazer uma reflexão na nossa consciência, no nosso amor. Veja que se nós sabemos que para um filho nós fazemos o que, irmão? Tudo, até o que nós o quê? Não podemos fazer. Mas para Deus é mais ainda. Só que Abraão está fazendo mais para o filho, está fazendo para quem? Para Deus. O cara diz: eu vou lá, vou matar meu filho e Deus vai ressuscitar ele. E o cara sai destinado, se levanta e você vê que quando ele recebe a ordem, de manhã cedo já está preparando o quê? Já está preparando um jumento. Já está preparando o quê? A lenha. O cara vai dormir, não deixa nenhum pensamento negativo, nenhum outro pensamento adentrar na mente dele, penetrar na mente dele. Ele tem convicção, e é essa convicção que nós temos que ter, que quando nós fomos chamados, Ele é poderoso para te sustentar. Ele é fiel, Ele não vai deixar você faltar, e Ele já te provou isso, que do nada Ele faz coisas extraordinárias em nossa vida. Do nada Ele faz coisas maravilhosas, grandiosas em nossa vida. E aí Ele agora não fica só nisso. Além de Ele providenciar o cordeiro, eu quero dizer a você que tudo que você faz, Ele providencia o cordeiro para você. O que você dá para Ele, tem um cordeiro te esperando você fazer para Ele te retribuir. Ele vai te retribuir. Eu falei a vocês que quando eu estivesse trabalhando,
né, eu tiraria a minha parte. E Deus é ciente e é fiel nisso, Ele sabe. Entendendo que a minha parte é destinada aqui para a obra. É destinada. Mas o Senhor já recebe. Não, eu tiro, e coisas que eu não poderia fazer, eu faço porque sei que Deus Ele vai nos abençoar. E aí, eu estava conversando ontem com uma senhora, eu fui lá levar a calça, né, que eu perdi alguns pesos, perdi uns pezinhos, uns quilinhos, e aí fui levar para ela apertar. E aí está voltando de novo, a carninha está voltando de novo. Né? E também a cirurgia que eu fiz proporcionou isso. E aí a carninha está voltando de novo, aí eu cheguei lá e falei, aperta aí um pouquinho, é que o negócio está meio ruim aí. Aí ela é de uma igreja, ela falou assim, poxa, sou de uma igreja, mas não estou aguentando mais. Eu disse, qual o motivo? Pô, todo dia eu estou levando envelope para casa. Todo dia. É envelope da cruz, é envelope da rosa, é envelope do quê? É envelope da farinha ungida, é envelope disso aqui ungido, consagrado, é a arca, é isso. Eu já não aguento mais. Eu cheguei para minha filha e falei para minha filha, não estou aguentando mais não. Todo dia a pregação só é para um voto, um propósito, um voto, um propósito. Aí eu falei para ela, alguém te prende lá? Só tem algema lá? Não. Poxa senhora, procura uma igreja que tem palavra, senhora. Uma igreja que fale sobre Bíblia. Pelo amor de Deus. E a gente, graças a Deus, a gente não tem isso aqui, pessoal. Nós não temos isso aqui. Nós damos a palavra. Esse aqui era um propósito grande agora, hein? Eita. Abraão sacrificou. Mas tem que pregar a palavra. E aí o Abraão, Deus ele fala bem claro. Ao 16, ao 16, irmão? Não, 17. Vamos lá ao 17. Que certamente abençoarei e multiplicarei a sua, o que, irmão? Sua descendência. Como as estrelas da onde, irmão? Do céu. E como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu o que, irmão? A essência das bênçãos em nossa vida é o que, irmão? É obediência, não é propósito, não é voto, é obediência. As bênçãos de nossa vida é o que, irmão? Obedecer. Quando o Esaú falou o que para Deus? Saul falou para Deus o que, irmão? Eu guardei o que? Os melhores do boi e das ovelhas para oferecer ao Senhor. O que é que Samuel fala para ele? O obedecer é melhor do que quê? Sacrifícios. O obedecer. Então, a gente também podemos ser um dizimista, mas não ser o que, irmão? Obediente à palavra. E aí? Aí Jesus ele fala, Mateus 23, 23. Porque me traz do endro, das primícias e do cominho, e omitiu o que, irmão? As outras coisas, que é o que, irmão? O mandamento e a lei. Então veja que a Bíblia ela tem resposta para nós todos. Então veja, e essa bênção que Abraão recebe, ela é transmitida para quem? Para nós, pessoal. É chegada para nós. Só que para nós vamos passar pela mesma circunstância que ele passou. Deus hoje vai pedir meu filho. Não vai pedir? Acho que se ele pedisse também, eu dizia assim, não, Deus está brincando comigo. Isso não é brincadeira, sai daí. Isso não é voz de Deus, não. Isso é Deus nada. Então, Deus, irmão, Ele tem planos, propósito para nós. O que Deus quer em nós é o que, irmão? Obediência. Obedecendo a Ele, suas bênçãos vão ser o que, irmão? Obtida em suas vidas. Pode ter certeza. E aí o Abraão, ele vai lá, aí diz, 19. Então Abraão voltou para onde estavam os seus dois e os seus servos. Juntos foram para Berseba, onde fixou o que, irmão? Residência. Amém? Abraão subiu. Agora Abraão desce com o que, irmão? Com Isaac. E ele agora não desce sendo o mesmo homem. Ele desce sendo o que, irmão? O patriarca do quê? De todos nós. Para subir, irmão, sacrificar. Quando nós sacrificamos nossa vida, pode ter certeza,
Deus tem coisas maravilhosas para nós. Amém? Tem coisas grandiosas. Não tenha medo não. Confie nesse Deus. Acredite nesse Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grandioso. 2 homens na cruz, 2 homens levando Isaac e quem? E Abraão. Junto com Abraão e Isaac. Leem a Jesus carregando a própria cruz. E agora o que, irmão? E ele carregando a própria cruz. Lá ele agora é colocado sobre a cruz. Isaac é colocado sobre o que, irmão? A lenha. Deus é fiel em nossa vida, irmão. Amém? Ele colocou o filho dele na cruz para nos resgatar. Ele fez o filho dele carregar a cruz para nos salvar. E fez o filho dele morrer na cruz para nos resgatar da mão dos inimigos. Amém? Hoje nós estamos comprados, lavados e remidos pelo poder dele. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração.